Olá, seja muito bem-vindo ao Fórum. Assaltos a bancos, explosões de caixas eletrônicos, as instituições financeiras investem pesado em tecnologia e segurança, mas o número de roubos segue alto. Foram mais de 2.000 ataques a banco em 2016, segundo uma pesquisa da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Segurança Privada. Mas por que a incidência desses crimes ainda é grande? Como evitá-los e como combatê-los? Qual é a responsabilidade dos bancos? São questões que servem de base para o Fórum de hoje. A cada 5 horas, um banco é atacado no Brasil. Pode ser o assalto a uma agência, a explosão de um caixa eletrônico ou uma tentativa de roubo. A informação é da Pesquisa Nacional de Ataques a Banco, que se concentrou nos casos de 2016. Os estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná são os principais alvos dos bandidos. Os roubos a carro forte também foram incluídos no levantamento, mas eles ocorrem em escala menor, com média de 5 casos por mês, principalmente em São Paulo, Pernambuco e Bahia. Para falar sobre esse assunto, estão aqui o advogado Kleber Gomes, especialista em Direito Civil, e o também advogado Leandro Rufino, especialista em Direito Bancário. Bom, muito bem-vindos ao Fórum. E eu começo com a seguinte pergunta. Um assalto que acontece dentro de uma agência bancária é responsabilidade de quem, Leandro? Dentro do estabelecimento bancário, a responsabilidade do banco, da instituição financeira, na sua modalidade objetiva. E nas intermediações, quando ela acontece, quando o crime acontece, nas redondezas do cliente que saiu do estabelecimento, essa responsabilidade ela já é na modalidade subjetiva. E aí, diferenciando as duas. A responsabilidade objetiva, a gente não precisa provar o ato ilícito ou a culpa da instituição financeira. Basta provar o acontecimento e o nexo causal. Já na responsabilidade subjetiva, a gente passa a ter a necessidade de provar a culpa, seja por imperícia, imprudência ou negligência da instituição financeira. A jurisprudência pátria ela tem evoluído no sentido de alargar a responsabilidade dos bancos, das instituições financeiras, pela que a gente chama da teoria do ônus pelo bônus. Se ele tem o bônus do serviço, ele passa a ter o ônus da responsabilidade. Agora, a gente não pode simplesmente destacar e dizer a responsabilidade se torna objetiva. Não, ela continua subjetiva. Nas intermediações, é necessário provar que houve uma falha na prestação do serviço bancário, seja pela vinculação de determinado horário para fazer saque, seja na ausência de um segurança, seja... já partimos para o caso concreto e é preciso ver o que aconteceu. Nesse caso concreto, se analisa se há ou não responsabilidade da instituição bancária na modalidade que seja omissiva, né? Ainda que na ausência de ação da instituição financeira, houve uma falha na prestação de serviço que culminou no dano. Agora, quando a gente fala dentro do banco, significa tudo que é propriedade do banco, é isso? Um estacionamento que seja do banco, uma outra parte que seja do banco, tudo é responsabilidade do banco nesse caso? Sim, quando falamos em estabelecimento, a gente fala dentro da agência, naquela parte onde ficam os caixas eletrônicos ali, né, vamos chamar de lobby, ali, na entrada, e se o estacionamento da agência for um estacionamento privativo, aquilo é considerado estabelecimento. Tá? O estacionamento, quando eu chamo de estacionamento privativo, se for cercado, se ele mantiver segurança, se aquele estacionamento for, ainda que público, nós temos decisões de que, ainda que público o estacionamento, se serve exclusivamente para o fornecedor, ele é obrigado a manter a segurança do local e passível de responsabilidade pelo acontecimento. Então, o estacionamento hoje, a evolução jurisprudencial entende fazer parte do estabelecimento. Essa parte está bem clara, então, doutor Kleber, quando é dentro, quando é na agência bancária, dentro da agência ou no estacionamento, como o Leandro falava aqui. Quando é fora, uma saidinha de banco, por exemplo, é quando existe alguma dúvida, é isso? Exatamente, que aí passa para o que o doutor Leandro estava explicando para a gente, que é a responsabilidade subjetiva, que há a necessidade de comprovação da culpa do estabelecimento pela falha na prestação de serviço. Um exemplo que a gente tem possível assim, de prova é quando o consumidor consegue, por meio das filmagens, provar que o assaltante já o vigiava dentro da agência
ou que ele teve que agendar um saque de elevada monta e percebeu que esse assaltante já o guardava nesse horário, que ele já tinha conhecimento. Então, pode ser que não necessariamente vai ser um caso de falha na prestação de serviço, mas pode ser que o consumidor consiga provar que houve sim uma falha na prestação de serviço, que o banco não deu a segurança necessária para que ele realizasse aquele saque, aquela transação financeira. Agora, em todos esses casos, mesmo nesse de responsabilidade objetiva, é preciso procurar a justiça, né? Sim, sim. O acesso ao judiciário, a necessidade de se socorrer do Poder Judiciário, ela vai acontecer em todos os casos, né? A gente diz sempre que o primeiro passo é procurar a instituição financeira, né? O primeiro passo é informar a instituição financeira. Se a instituição financeira de pronto ressarcir, trouxer, despende aí, né, dispensa-se aí a necessidade do Poder Judiciário. Mas se houver a negativa da empresa, da instituição financeira em ressarcir os danos sofridos pelo cliente, pelo consumidor, cabe ao consumidor buscar o Poder Judiciário, seja com advogados, seja pelo acesso via Defensoria Pública, buscar o socorro do Poder Judiciário para ver reparado o seu direito. A gente citou esses dois exemplos, né? Um assalto dentro de uma agência bancária, por exemplo, a famosa saidinha de banco. Tem também a questão dos caixas eletrônicos. Como é que funciona com os caixas eletrônicos que estão espalhados aí pelas cidades? De quem é a responsabilidade de um crime cometido ali num caixa que está dentro de uma loja de conveniência, de um supermercado, de um shopping? De quem é, Leandro? Os caixas eletrônicos que ficam dentro de shopping, dentro de supermercados, dentro de postos de gasolina, a responsabilidade ela é solidária. O fornecedor do serviço bancário, que coloca o caixa eletrônico ali, se submete à responsabilidade, e o fornecedor do espaço, né, do ambiente em que o caso, o shopping, o posto de gasolina, o supermercado, a loja de conveniência, em que o caixa eletrônico está ali dentro, também é responsável, também se vincula a responsabilidade de forma solidária. Agora, os bancos são instituições enormes que vêm investindo muito em segurança, como a gente mostrou na reportagem, Kleber, mas os assaltos ainda são comuns, cresceram. Por quê e o que deve ser feito? Olha, o porquê é pela facilidade que o assaltante tem de acessar esses caixas por meio de explosivos, né? Nesses caixas mais isolados, principalmente no interior. O que a gente percebe que os bancos têm feito é investir em tecnologia, monitoramento, aquela questão das notas serem coloridas, né, no caso de explosões, e também eles têm feito reduções aí da quantia nos caixas. Eles abastecem pela manhã e à noite eles costumam retirar 70% da quantia em espécie nesses caixas para tentar diminuir essa ação criminosa, bem como alguns estabelecimentos de bancos que a gente tem visto aí têm fechado até as portas nesse período de 22 até as 6 da manhã. Você tem larga experiência em banco. Leandro, o que acontece lá dentro? Como é que são os estudos? O que é feito para aumentar a segurança? Cada dia que passa, as instituições financeiras, elas aumentam o gasto, elas aumentam o investimento em segurança, né? Os bancos hoje têm unidades específicas ligadas à própria presidente, chamadas de unidades de segurança. Essas unidades de segurança são departamentos internos que os bancos têm, voltados exclusivamente a uma prevenção de crimes, sejam os crimes via internet, via físicos, né, que são os dos caixas dentro das agências. É feito todo um trabalho de preparação, de prevenção disso, de análise, né, para que se evite o acontecimento. E essas medidas que o Dr. Kleber está dizendo são algumas delas, né, de não manutenção de dinheiro em caixas, horário de abertura de caixa, não manutenção de dinheiro no caixa físico, né? Hoje os bancos têm uma limitação de dinheiro que pode ficar agora eu estou chamando de caixa, o box,
né? Existe uma limitação, todo dinheiro que extrapola aquilo sai dali, sobe para a tesouraria do banco, é mantido dentro de cofre, as portas eletrônicas que ficam lá fora, os seguranças identificados e os seguranças paisanos que ficam na instituição. Então, é todo um trabalho feito, é um quantitativo de recursos gastos e investidos nessa proteção, seja na proteção do consumidor que está ali ou que utiliza do serviço bancário via internet, via rede de computadores, seja do próprio patrimônio que o banco guarda, né? Na verdade, o banco ele guarda dinheiro de terceiro. O dinheiro que está na conta, os depósitos à vista que estão dentro do banco são nada mais, nada menos do que dinheiro da própria população, são valores das pessoas que estão ali depositados. Então, ele é guardião, né, desses valores e ele é responsável por isso. E nessa responsabilidade, onde ele tem que investir em segurança e investir em mecanismos de evitar. Agora, não resta dúvida de que o Brasil está ainda séculos atrás de países como Estados Unidos na questão de responsabilidade e, consequentemente, também gastamos frações muito inferiores no que tange segurança em relação a países como Estados Unidos. Eu vou pedir um tempinho aqui para os dois, a gente volta nessa questão aí de responsabilidade. O Fórum faz uma rápida pausa agora, mas volta num minuto. O intervalo é curto. Até já. O Fórum está de volta e fala hoje sobre a segurança nos bancos. Foram mais de 2.000 ataques a bancos em 2016. A gente terminou o primeiro bloco falando sobre investimento em outros países. Quanto mais investimento, mais seguro. Não é isso, Leandro? A relação de investimento com segurança ela é diretamente proporcional. Isso é uma base que a gente que mexe com segurança bancária tem sempre isso, porque quanto mais dinheiro investido, mais tecnologia você consegue, né? Você consegue alçar tecnologia, seja ela física, quanto via computadores, rede, própria internet, para se calçar vou chamar de firewalls, né, para evitar os ataques, sejam os ataques dentro da própria instituição, sejam os ataques nas contas dos clientes, os spywares que pegam as senhas e números de conta para acessar de outras máquinas. Quando a gente fala de ataque virtual, até falando sobre isso, de uma conta nossa que é invadida pela internet, por exemplo, como é que fica a responsabilidade nesse caso? Também é objetiva, como a gente falou lá no primeiro bloco, Kleber? Isso, é objetivo, porque quem detém a tecnologia, né, o know-how de como o sistema opera é o banco. O consumidor, nesse caso, mais uma vez, ele se enquadra como hipossuficiente para inibir uma prática, a não ser que ele forneça realmente os dados dele, como senha, o cartão, e propicie, né, o ataque, aí, no caso de culpa exclusiva da vítima. Mas em todos os outros casos, assim, o consumidor não tem como se defender desses ataques no caso de uso comum, de uso normal, de retirada de valores da sua conta, de clonagem de cartão. Ele muitas das vezes nem sabe que foi clonado, né? Ele vai descobrir algum tempo depois. E nisso é até importante uma tecnologia que eu particularmente acho imprescindível no caso dos cartões, que é o investimento em segurança que o Dr. Leandro está falando, que é o aviso no teu celular de quando houve um saque, de quando é efetuada uma compra no débito, no crédito. Então, a responsabilidade, fechando o gancho, é realmente do banco. Agora, os bancos sugerem que você use uma conexão segura, uma internet só em casa e não uma internet numa rede pública. Isso é sugestão do banco? Se você não acatar isso, a responsabilidade passa a ser sua ou não? Não, é uma sugestão mesmo, né? É até um conselho de você não usar redes Wi-Fi pública para acessar conta, ou até uns dados que não sejam bancários, mas pessoais, que uma rede Wi-Fi pública está, né, sujeita a vários ataques, né, a mais ataques, vamos dizer assim. Então, não chega a ser uma imposição, não, mas é uma sugestão, que de toda forma, seja na rede privada, na sua rede Wi-Fi em casa ou numa rede Wi-Fi pública, a responsabilidade de garantir a segurança é de quem detém o know-how. A gente falava sobre investimento, tecnologia, a gente usa cada vez mais a internet também para os bancos. Nisso, Leandro, os bancos também investem cada vez mais? Cada vez mais. O investimento dos bancos em proteção de rede, tanto de ataques internos, né, quanto de ataques a contas de clientes, isso cada dia que passa as cifras aumentam, né?
Você tem que, porque assim como qualquer nível de segurança da internet, você tem aí uma série de pessoas tentando a cada dia invadir, e a cada dia eu vou chamar de hackers, eles aumentam os seus acessos, as suas investidas sobre não só instituições financeiras, mas outras, né? E cabe à instituição financeira se proteger, né? E criar elementos, contratar empresas de segurança via rede, contratar software, sistemas, equipes para se calçar e evitar que esse tipo de fraude ocorra, né? Existe legislação específica para tratar de crimes como esses, assalto a banco, por exemplo? Não, assalto a banco é tratado como o assalto comum, né? Dependendo se for um furto ou um roubo, cai mesmo para o Código Penal. A gente falava aqui em fraudes, em golpes, pela internet ou não? Que fraudes são comuns? O que chega para você, Kleber? Lá no nosso escritório chega bastante clonagem de cartão. É um procedimento aí que você tem em qualquer estabelecimento, dependendo do intuito, né, do fornecedor. Ele tem talvez até nem um fornecedor, mas um funcionário que esteja direcionado a esse delito, e numa própria máquina, né, que ele instala um chip lá, ele consegue clonar o cartão. No escritório chegam bastantes casos de clonagem de cartão, e o que mais me chamou a atenção foi de uma conta que a pessoa tinha aberto, aí nem tinha recebido o cartão ainda e já havia compras no cartão. Aí esse caso foi um caso assim bem marcante, porque a prova, né, apesar da responsabilidade ser objetiva, a gente sempre procura fazer uma prova para o cliente robusta, né, foi bem tranquila de se provar, porque a pessoa não tinha recebido a tarjeta magnética e já havia ali a fraude instalada no cartão dela. Nesse caso, o que acontece? Foi uma falha do próprio banco? Foi isso que você provou? Isso, foi uma falha no procedimento do banco, até mesmo, a gente não quis entrar nessa área, porque a gente não tinha como provar, mas até uma fraude interna de algum servidor, mas foi evidentemente uma falha na prestação do serviço. Eu sei que você tem um caso também interessante, né, Leandro? Talvez único. Não podemos dizer que ele é único, mas de uma fraude que aconteceu no sistema bancário que não tinha uma conta de escoamento. Houve uma invasão no sistema da instituição financeira e que ela direcionava a liberação de valores direto no caixa eletrônico, né? O fraudador, via computador, acessava o sistema do banco, canalizava um horário e determinada máquina, né, determinado caixa eletrônico em determinado local, e ali naquele lugar já tinha uma pessoa. De repente a máquina sozinha abria, soltava um quantitativo de dinheiro elevado, essa pessoa que já estava ali esperando chegava, botava no bolso, saía como se nada tivesse acontecido. A gente volta à questão da tecnologia, de segurança. Talvez isso é o quê? O uso de um hacker, um programa diferente? Sim, isso é uma invasão de sistema, né? Houve uma invasão de sistema. Alguém rompeu as barreiras de segurança e conseguiu movimentar a máquina lá na ponta, né? Então, assim, evitar isso e a ruptura deste processo foi feito mediante investimento em tecnologia de firewalls, de anti-spyware. Você está no banco há muito tempo. Eu queria uma comparação. Desde que você entrou, essa questão de segurança e tecnologia e evitar golpes e fraudes aumentou em que proporção? Você tem ideia? Dobrou? Evoluímos uns 100 anos, talvez uns 100 anos luz nisso. Né? Nos últimos 15 anos, assim, existia uma estrutura bancária e hoje a gente tem uma estrutura completamente diferente, né? Hoje você tem desde porta giratória, né, com detector de metal na entrada do banco. Você não tem mais lixeiras grandes dentro das agências, né? Aquelas lixeiras antigas que ficavam, elas não existem mais. Os grampeadores são amarrados. Então, assim, coisas simples que as pessoas entram na agência e sequer percebem, né? Até investimentos pesadíssimos em sistema, né? Câmera, monitoramento, empresas de segurança, seguranças à paisana. Os bancos, assim, nós evoluímos uns 100 anos em investimento e técnicas para se evitar furtos, fraudes e roubos. Voltando a falar da questão da internet, uma fraude pela internet, por exemplo, o que a pessoa que foi enganada deve guardar, Kleber, para provar depois
que ela foi enganada e para que ela possa reaver esse dinheiro? Principalmente na questão prévia, né? A questão da prevenção. É importante que a pessoa, hoje em dia quase todo mundo tem celular, né? Principalmente os usuários do banco, importante que ela se resguarde, use os mecanismos que o banco fornece, como aviso de saque, aviso de transação em débito e crédito. Todos esses grandes bancos têm esse sistema de aviso via celular. Então, é importante que ela guarde esse registro, não delete do telefone ou faça um backup, para caso haja uma transação que ela não reconheça e ela receba esse aviso, ela entre em contato direto com o banco solicitando as providências de bloqueio, seja do cartão ou seja da própria conta virtual ou troca de senha. E é importante também que ela memorize a sua senha virtual e não guarde, não coloque no próprio telefone celular, porque hoje em dia o celular é um computador portátil, ele é constantemente hackeado, todas as informações que vocês colocam no telefone, o fraudador consegue ter acesso e às vezes você coloca um lembrete de senha lá no seu celular e facilita o trabalho, né, do fraudador. Quando acontece uma fraude, você falava, entra em contato diretamente com a instituição financeira. Isso. Esse processo é burocrático? Não costuma ser, rápido? não costuma ser. Eles têm um canal ali de acesso para cartão roubado ou perda, extravio, que se você entrar nesse canal direto, você já consegue fazer o bloqueio, que é o objetivo, né? Cessar aquele ataque, aquela fraude no momento. Isso porque está provado que a culpa, né, que a responsabilidade é do banco, não é isso? Porque não tem esse problema. A responsabilidade objetiva. Os bancos mantêm. O Dr. Kleber até levantou, os bancos hoje, pelos seus compliances, hoje mantêm canais de ouvidoria diretos vinculados à própria presidência do banco, são canais independentes, né? Até para que você consiga fazer uma denúncia caso exista suspeita de envolvimento dos próprios funcionários, né? A gente o banco sempre se preocupa com a possibilidade de que funcionários da própria instituição estejam envolvidos. Então, os canais de denúncia, né, eles são extremamente importantes. As instituições pedem para os seus clientes, utilizem os canais de denúncia, utilizem as ouvidorias dos bancos, informem-se. Ordinariamente, você vê uma pessoa circulando em torno da agência, né, porque não basta a responsabilidade patrimonial vir amanhã, a responsabilidade ser do banco. Ele vai ressarcir uma responsabilidade patrimonial, né? Um acontecimento, um trauma, um assalto que pode ocasionar até em danos à vida. Isso, às vezes, a reparação fica inviável. Então, assim, a gente tem que o precaver, o prevenir, ele é muito mais importante do que o buscar reparação. E a precaução e a prevenção, elas precisam ser tomadas pela instituição financeira e pela própria população. Ok, Leandro, é isso. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente no Fórum. Eu que agradeço. Kleber, muitíssimo obrigado também. Obrigado, eu que agradeço. Bom, eu agradeço também a você que assistiu ao Fórum de hoje. Para rever o programa, acesse aí tvjustiça.jus.br. E para falar com a gente, o e-mail é o seguinte, forum@stf.jus.br. Um abraço e até o próximo programa.